Sim. Bom dia, bom dia. E aí, gente, tudo bem? O que a gente vai falar aqui deveria ser disciplina obrigatória em qualquer lugar. Infelizmente, o brasileiro, não só o brasileiro, no fundo, as escolas não foram feitas para nos ensinar a ter sucesso na vida. Elas foram feitas para nos ensinar a aprender o beabá, para a gente conseguir uma profissão. Aliás, é super interessante porque a escola, como a gente conhece, a origem dela está na Revolução Industrial, sabiam disso, né? As escolas, como a gente conhece, a origem está na Revolução Industrial, que foi quando o Henry Ford, aquela turma Rockefeller e Companhia Limitada, eles percebiam que eles precisavam treinar novos profissionais para assumir os postos de trabalho. Então, o que eles fizeram? Pegavam os filhos dos funcionários, colocavam no lugar como se fosse uma creche. Nesse lugar tinha a mesma hierarquia de empresas e a mesma hierarquia militar, onde você tem o comandante e tem todo mundo sentadinho ali para ouvir as instruções. E eles iam sendo instruídos dentro de uma jornada de trabalho para se preparar para o trabalho. E hoje, quem faz faculdade, não faz faculdade para se tornar mais inteligente, faz faculdade para conseguir emprego. Então, na maior parte das vezes, eu fiz administração e a faculdade... Alguém fez administração também? 3 semestres só. 3 semestres. A faculdade de administração não nos prepara para ser dono de empresa. Ela nos prepara para ser um funcionário de uma grande empresa. Então, todas as faculdades foram feitas para isso. No entanto, o lugar mais democrático que existe é o empreendedorismo. É o único lugar onde você não precisa de faculdade e você ganha mais do que um juiz da federal. Se você analisar, através do empreendedorismo, você tem condições de ter muito sucesso, de ter grandes fortunas, sem precisar passar pelo meio tradicional. E é por isso aí que a gente vem. E aonde está? Nós fomos treinados para entender que toda disciplina nos ensina a chegar no emprego, porque a gente quer uma posição. E o empreendedorismo é justamente o oposto da visão da posição, é a visão do movimento. Então, quero começar falando um pouquinho sobre isso, né? E por que eu estou falando isso? Significa que tem algum erro? Não. Eu tive uma conversa com todos vocês e eu senti que todos aqui são empreendedores. No entanto, estão em uma posição na empresa onde a tendência é nos levar para eu faço parte da Musicalize, eu estou aqui como se eu tivesse um emprego, mas vocês não têm um emprego, são empreendedores. E o empreendedorismo, até então, quem está numa visão de funcionário vai entender que empreendedorismo é ter um CNPJ. A nossa tendência é buscar um lugar, a nossa tendência é buscar uma posição, a nossa tendência é, eu quero ser o presidente de uma corporação, presidente de uma empresa, nossa tendência é buscar uma posição. E o empreendedorismo não é posição, o empreendedorismo é movimento. Aliás, empreendedores de verdade, você nunca sabe o que vai ser na vida dele amanhã, nem ele sabe. Fizeram recentemente uma... Vocês assistiram esse debate aí de 1 contra 30? Vocês viram aquele um patrão versus 30 demitidos? Não viu? Cara, muito legal. Aí tem uma moça, e aí foi lá defender contra a escala 6 por 1 e tal, e ela chega querendo lacrar com o Thales Gomes, né? E olha assim, quantas horas você trabalha por dia? A resposta dele, enquanto estou acordado. Porque não cabe na cabeça de alguém que busca posição entender que empreendedor não para de trabalhar enquanto ele está acordado. A grande diferença nossa, como empreendedores, de qualquer pessoa que busca uma posição, é que a primeira questão é: empreender não é um cargo, e sim é um estilo de vida. O empreendedor ele está gerando negócio enquanto ele está acordado. E quando a gente começa a trabalhar essa visão, muda tudo, muda a chavinha. Hoje, você está como franqueado na Musicalize, mas a Musicalize é apenas uma marca que você representa.
Quem disse que você precisa estar vinculado a um CNPJ? Você, como empreendedor, é dono do teu destino, é dono do teu futuro. Você não precisa de posição. Você pode ser empreendedor vendendo no semáforo. Você pode ser um empreendedor. E o que diferencia um empreendedor? Tu pode pegar e ter dois professores aqui na Música Livre. Um professor que veio aqui para ganhar a horinha dele, só dar aula dentro do horário, e outro professor que já está conversando com um aluninho ali, que já está dando um jeito de trazer os amiguinhos dele para vir aqui, quando vê, ele já está preenchendo todas as horas dele. Por quê? Porque ele enxerga a possibilidade de ele ganhar mais. Então, o que nós queremos aqui é preparar vocês, hoje, para que vocês não tenham limite. Não tem limite de faturamento. Não tem limite de ganho. Dá para faturar 30 mil por mês? Dá. Posso ter uma remuneração de 40 mil, 50 mil por mês? Pode. O empreendedor não pode enxergar limite de faturamento. O empreendedor precisa enxergar sonho e correr atrás do seu sonho, enquanto está acordado. Faz sentido isso para vocês? Com certeza. Né? Então, e quem aqui se considera empreendedor, levanta a mão. Mais ou menos. Reflexo. Vai colocar ali. Vai chegar e piora, né, mano? Quer trocar? Eu vou aqui. Não, acho que você que chega aí para lá, eu já conheço a apresentação. Mas aqui tá bom, tá bom. Tamo junto. A letra pequena. Consegue enxergar. Eu não estava antes, a produção. A letra pequena, não. Tá difícil. Gente, ficam à vontade, assim, o que eu trouxe. É uma preparação daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo, que eu vivo. Não, para mim tá bom. Uai? Tá gelado aqui. Gelado. É assim, o que eu trouxe é a visão, é a forma com que eu enxergo a vida, né? E eu quero deixar vocês à vontade para a gente interagir, para não ficar um monólogo, né? Mas... Só aqui embaixo. Aqui, ó. Quem é que se considera com mentalidade cabeça empreendedor? Levanta a mão. Legal, todos aqui se consideram. Legal. Então, eu quero trazer esse ponto. O sucesso de uma unidade não está apenas no suporte que a franquia oferece, ele está principalmente na mentalidade que está à frente dela. Então, eu quero estar trazendo isso, as decisões que você toma. E por que a gente está trabalhando isso? Porque há uma tendência nossa nos enxergar na operação e saber que a gente precisa tocar uma operação e achar que nós precisamos estar 100% no operacional. E toda empresa, todo negócio, existem 3 níveis de responsabilidade. E eu não estou falando de nível hierárquico, eu estou falando de nível de responsabilidade. Existe uma responsabilidade chamada responsabilidade operacional. Existe uma responsabilidade chamada responsabilidade tática e uma responsabilidade chamada estratégica. O que significa que o empreendedor ele não está no operacional? Não, bem pelo contrário. Vocês vão continuar fazendo muita coisa operacional. Só que a responsabilidade de vocês não pode ser operacional. O que é uma responsabilidade operacional? É fazer bem feito. O que é um bom operacional em uma empresa? Aquele cara que chega na hora, que vai embora no horário dele, que trabalha dentro do horário dele bonitinho, que atende muito bem o cliente, que executa muito bem a tarefa, aquele professor que dá o seu trabalho faz o seu trabalho com conteúdo didático de acordo com os procedimentos da empresa, esse é um bom profissional operacional. Significa que vocês não vão fazer? Vão fazer, quando vocês têm que dar aula. Mas não é a responsabilidade de vocês. Porque se for a responsabilidade de vocês, alguém vai precisar olhar para a área que vocês não estão olhando. Esse é o ponto. Então, dar aula é importante dentro de um pequeno tempo, período de tempo, porque se você está todo o teu tempo no operacional,
você não vai ter tempo para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Nós temos a segunda responsabilidade, que é a responsabilidade tática. O que é uma responsabilidade tática? É a responsabilidade de você garantir que todo o operacional funcione direitinho. Essa é a responsabilidade tática. Ou seja, enquanto o operacional foca no trabalho dele, o tático, ele precisa garantir que todo mundo foque no seu trabalho. Então, por exemplo, o Alien precisa passar de sala em sala para ver se o professor está fazendo o trabalho direitinho, chegou na hora, não chegou na hora, quem vai cumprir o horário do fulano que não veio trabalhar, né? Então, o trabalho do tático é coordenar pessoas e processos, pessoas e processos, pessoas e processos. O tático é pessoas e processos o tempo todo. Coordenar pessoas, liderar pessoas, significa que o franqueado não tem que ser tático? Claro que tem que ser. Provavelmente aqui, eu acho que todos vocês estão mais no tático do que no operacional hoje, né? Ou não? Sim. Né? Mais no Eu acho que tático. não. Não? Acho que Boa parte está no operacional ainda, Eu acho que sim. como professor, ou Ou outra função. ou outra função. Gente, muito importante vocês participarem aqui. E aí? Porque senão vai ser um PowerPoint que a gente vai passar lendo para vocês. Eu acho que vocês colocarem as visões de vocês e a realidade de vocês agora vai ser de grande valia. Eu Se acho, vocês não colocarem, eu posso expor para vocês. eu acho assim que a gente pode, de repente, usar para exemplificar isso uma guerra. Quem está no tático da guerra não está lá na linha de frente guerreando. Está Exatamente. só criando da tática, cuidando da operação. De como vai Sabendo quem fazer. está na frente, quem está atrás, quem está na retaguarda, quem está indo. Sim. Então, Os recursos. cuidando dos recursos, esse é o papel do tático. O tático, ele cuida dos processos e das pessoas no aqui e agora. Então, enquanto o operacional, ele só cuida dele, o tático, ele precisa cuidar de todos aqueles que precisam cuidar deles. Então, o papel do tático é o técnico do jogo. O tático é o técnico do jogo. É aquele que diz assim, quem está na zaga? Oi? É o treinador. É o treinador, exatamente. Quem está na zaga? Quem vai avançar no time? Quem é o centroavante? Para quem o outro vai passar a bola? Né? Esse é o papel do tático. O tático ele está decidindo essa questão. Então, o tático, dentro da Musicalize, é aquela pessoa que entra e quer saber quantos leads entraram, já entrou em contato com eles, quantos responderam até agora, quantas agendas já foram feitas de aulas experimentais, como é que está a agenda do fulano, aproveita a agenda dele para preencher nas aulas experimentais aqui, para a gente poder aumentar a venda do trabalho dele também. Então, o trabalho do tático é esse. Entra nas salas, ó, fulano veio, ciclano veio, o professor está sozinho, o que ele pode estar fazendo nesse momento enquanto ele não está atendendo? Então, ele está mantendo a equipe ocupada. Faz sentido isso? Esse é o trabalho tático. O que é responsabilidade estratégica? É o presidente do time. A responsabilidade estratégica é olhar para fora e não para dentro. Ele está com a mão na boleia, mas ele está olhando para a estrada. Ele olha para frente, ele vê quais são as melhores escolas aqui da cidade, além da Musicalize, o que eles estão fazendo, como é que está o mercado, se está aumentando o consumo, reduzindo o consumo, o que a gente vai fazer de Black Friday, o que a gente vai fazer no final do ano, o que nós vamos fazer na recessão escolar enquanto todo mundo sai e vai para as outras, né, vai tirar férias e vai para outras cidades, o que nós vamos fazer para preencher a agenda. Então, enquanto o tático está coordenando pessoas, o estratégico está olhando para o futuro. Por isso que empreendedor precisa olhar para resultado. Empreendedor precisa saber, hoje é dia 30 ou 31? 31, né? Hoje é 31 de outubro. Segunda-feira é o dia de vocês abrirem o computador e dizer o seguinte, quanto que vendeu em outubro, quanto que eu gastei em outubro, quanto sobrou em outubro. Empresário que não olha para dinheiro está jogando dinheiro no ar. Então, esse é o ponto.
E aí a gente vem para o papel. Então, se em uma empresa nós temos operacional ou tático estratégico, significa que, se o que dá dinheiro é tático estratégico, vocês, tomando muito tempo no operacional, vocês estão perdendo dinheiro. Ah, Cláudio, mas se eu tiver que contratar um outro professor, eu vou gastar mais. Mas teu papel é preencher a agenda dele. Aí que vem a questão. Vamos preencher a agenda desse professor para ele se pagar brincando. Faz sentido para vocês? Então, a gente precisa... Eu quero trazer aqui, empreender não é ter uma empresa, é ter uma mentalidade. Ter um CNPJ não te torna empreendedor. Eu atendo empresários de todo o Brasil, já atendi, sei lá, mais de 3 mil empresas. E eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que tem muito empresário funcionário da sua própria empresa. A grande maioria funcionário da sua própria empresa. Chega lá no seu horáriozinho, abre o seu computador, olha as coisas que tem que fazer, porque é mais cômodo você trabalhar dentro de um horário e cumprir o teu horáriozinho ali. É mais cômodo você pensar que minha vida está fora da empresa. Cara, quando eu pergunto assim... Quando eu pergunto, por exemplo, qual é o teu maior desafio? E a pessoa me pergunta assim, na vida ou na empresa? Eu disse, está errado. Na vida ou na empresa? Como se na empresa não fosse na vida. E aqui vem um ponto interessante. Se você está separando a tua vida da empresa, você está enxergando a empresa como uma posição. Você está buscando uma zona de conforto no local, diz, agora eu tenho um emprego, eu tenho um dinheiro que vai me pagar todo mês, e é isso. O empresário, ele não enxerga que ele vai ter uma segurança. O empresário precisa ter apetite de risco. Se tu não tem apetite para risco, é um empresário. Então, quando tudo está bem, resolve investir mais uma loja, resolve botar mais uma coisa, porque, cara, vamos crescer. Ele olha mais para o crescimento. Esse é apetite de empreendedor. Então, empreender é uma forma de enxergar o mundo e é liderar o seu próprio destino. É você saber que se você não arrumar teu quarto, ninguém vai arrumar por você. Se tu não cuidar do teu financeiro, ninguém vai cuidar por você. E por que eu estou falando isso? Porque eu já lidei e lido com muitos funcionários que na cabeça deles é o seguinte: Cláudio, eu comprei uma moto, agora eu estou com uma prestação, tem como você liberar um dinheiro a mais para mim? A cabeça do funcionário a empresa está me mantendo enquanto eu estou aqui ocupando meu tempo. A cabeça do funcionário é ou não é? A empresa está me mantendo enquanto eu estou aqui ocupando meu tempo. Essa é a cabeça do funcionário. A cabeça do empresário cara, ninguém me mantém. Se eu não fizer, ninguém vai me manter. É mais difícil? É. Sabe por que é difícil? Não é porque é difícil de fato. É porque a vida nos criou para ser funcionário. Então se torna contraintuitivo ser empresário. Faz sentido? Alan, que já empreendeu muito na vida aí, não é? A vida nos criou para ser funcionário. A sociedade nos cria para ser funcionário, para enxergar patrão de funcionário como inimigo. Mas, na verdade, se toda pessoa tem cabeça de empreendedor e foca no futuro, não tem mais pobre. Porque o cara dá uns pulos. Empreendedor, eu vou dar meus pulos. Isso é empreender. Eu sempre conto essa história. Quando eu comecei a trabalhar no Sebrae, eu cheguei lá e aí passei na entrevista, aí falaram para mim assim, Cláudio, tu tá na faculdade? Eu disse, estou me formando agora, então tu não tem matrícula, não, então a gente não pode ter você como estagiário, a gente está pensando em ter estagiário. Nós temos uma segunda alternativa, você ser um CC, cargo de confiança, porque era um município que contratava o agente do Sebrae. Tu é filiado em partido? Não, não sou. Tá, então tu não é filiado em partido, não está na faculdade. Eu disse, não. Então tu não pode ser estagiário, não pode ser CC. Então a gente não vai poder te contratar. Aí eu fiquei assim, aí eu estava lá, aí a prefeita, na cidade pequena tem essa vantagem, né? A prefeita passou na frente da minha sala e disse, prefeita, vem aqui. Eu chamei a prefeita. Sentou na minha frente e disse, olha,
vocês não vão poder me contratar, então eu não sei como fazer. A prefeita olhou para mim com aquela simpatia de uma porta. Ele disse assim: tu tem que trabalhar de graça. Tu é um menino ainda, não tem experiência nenhuma. Se eu fosse você, eu pegava, sumia aí com tudo. Porque isso aqui que está teu futuro. Ela falou para mim. Ela saiu, eu fiquei engolindo seco aquilo que ela falou, não gostei. Umas 2 horas depois, o presidente da Associação Comercial parou, entrou na minha salinha e disse assim: ô, Cláudio, fiquei sabendo que você não vai poder ser contratado. Nós temos alguns cursos aqui para vender. Se você vender esses cursos, tu vai ganhar um dinheirinho e tu pode ficar aqui no Sebrae. Então, ao invés de ter um fixo, tu pode ter um variável. Aí a opção é tua. Naquela época, salário era o quê? R$ 200. Era o salário mínimo. No primeiro mês eu fiz 400, vendendo curso. Então, ganhei 2 salários mínimos. 4 meses depois, apareceu no Sebrae um recrutamento para se tornar consultor. Aí o consultor é um PJ, e ele já ia começar ganhando R$ 1.000, que era 5 salários mínimos. Hoje seria o quê? Hoje o salário está aqui 1.500, 7.000 e pouco. 7.000. É. E aí eu entrei para me tornar consultor. E aí quando chegou na hora, o recrutador chegou para mim, a pessoa que fez a seleção, né? Ô, Cláudio, quero primeiro te dizer o seguinte: tu não é o melhor, tu não é o mais experiente, mas nós vamos escolher você. Tu vai trabalhar conosco, porque tu já está há 4 meses trabalhando aqui, está dando o teu melhor, e você tem o espírito de empreendedor que a gente quer. Aí eu comecei com 22 anos ganhando 5 salários mínimos, seria 7.000 e pouco hoje, né? Então, mas isso aconteceu por quê? Porque eu tive o time empreendedor. E ali eu montei meu primeiro CNPJ. Já não era mais CLT. E ali que eu aprendi, eu tive essa oportunidade. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas se nós começarmos a observar isso, cara, o quanto eu quero faturar? Eu quero hoje, eu preciso de 10.000 para viver. Beleza. 35% de lucro na minha empresa, dá tranquilamente, se eu faturar o quê? 30.000? 35.000 por mês, sobra 10.000. Não, mas eu tenho que fazer sobrar na empresa também para capital de giro. Se eu faturar uns 70.000, eu tiro 10 e ainda sobra dinheiro e faço caixa. Essa é a mentalidade do empreendedor. Não é assim? Tiro 10, sobra caixa, a empresa se capitaliza, invisto no futuro. Logo, logo, eu estou tirando 20, mas eu só ocupo 10. Então, os outros 10 eu vou botando numa conta, numa aplicação, para eu poder fazer caixa. E aí, quando eu tiver um bom dinheiro de caixa organizado na empresa, eu amplio o tamanho da empresa ou eu abro uma nova franquia. E aí eu estou tirando 50, 60, 70, 80, 100, porque não tem limite. Empreender não tem limite. O limite é a mentalidade. Primeiro, é viver com a cabeça no futuro e pé no presente. Né? Então, aqui são os 3 pontos. Primeiro, ver oportunidade onde todos veem problemas, ter fome de fazer o melhor e encarar risco com propósito. Vamos começar a falar sobre ver oportunidades. Oportunidades são disfarces. Quando bateu pandemia, todo mundo se apavorou. Todo mundo. Mundo caindo, mídia, né, jogando contra o tempo inteiro, porque o mundo está acabando e as pessoas estão morrendo, empresas estão fechando. Eu me lembro que eu morava em Joinville e eu deixei a minha TV aqui em Itapema. E a gente ficou sem TV durante a pandemia. Que legal. Caiu? Não. Não, alguém apagou a luz aqui. Pode continuar, não. Tá. Senão, apaga. E no mesmo condomínio que eu morava, tinha um rapaz que era repórter da NSC, né? NSC? NSC TV. Rapaz que era repórter do Jornal do Almoço, lá de Joinville, que é o Kleber Pisanilli. E aí ele chegou, um dia nós nos esbarramos no corredor e disse assim: Cláudio, como é que tu está conseguindo viver sem TV, do jeito que está aí com a pandemia? Eu disse: graças a Deus eu não estou olhando para a TV, cara. Enquanto está todo mundo lá, eu estou olhando outras coisas. Eu comecei a fazer live e é ali que eu comecei no digital.
Então, o digital, para mim, as portas se abriram quando fechou o aeroporto, quando eu tive que parar de viajar forçado, eu tive que criar uma nova frente no meu trabalho. Hoje, 90% dos meus clientes, não mais, 98% dos meus clientes estão fora de Itapema. Tem mais. Não, tem vocês, tem uma empresa de imóveis sob medida, tem agora acabei de fechar também com uma empreiteira, tem mais empresas aqui também, mas são poucas, né, que estão aqui. A grande maior parte está fora. A minha mentoria é online, né? É online. E isso aconteceu por quê? Graças a um momento que todo mundo viu risco. Então, quando o empreendedor, tá difícil encontrar professor. Cara, e se nós montar um curso de professores de música? Tem oportunidade por aí. Se nós fizermos um contrato com aquela pessoa que vai aprender música conosco, vai aprender sobre como lecionar música, mas um contrato de exclusividade que durante um ano ele só pode dar aula aqui na Musicalize. Criamos um sistema, alguma coisa. Não estou dizendo que isso aqui é uma solução, mas estou dizendo que o empreendedor ele tem que estar olhando isso. Ele está olhando possibilidade. O churn está muito alto. Quais são as oportunidades que nós temos de reduzir o churn? O que a gente pode fazer para melhorar a experiência do nosso cliente, do nosso aluno, né? O que a gente pode fazer para criar comunidades com os nossos alunos? Para eles aumentar o engajamento entre eles. O que nós poderíamos fazer para criar que tipo de programa de indicação a gente poderia criar para que os nossos próprios alunos vendam para a gente? São dúvidas que a gente pode fazer a pergunta. O tempo inteiro o empreendedor tem que estar pensando nisso. Faz sentido isso para vocês? É real, na real, eu o dia todo assim. É assim. O tempo todo. Cara, e aí vem a questão do desafio. O empreendedor, quando eu vejo assim, como é que tá a vida? Cheio de problema. Aquele cara que olha, eu tenho um monte de problema, e ele cansa com o problema, ele tem preguiça com o problema, esse cara não é empreendedor. O empreendedor de verdade, quando ele olha, opa, mais um para resolver, mano. Pode mandar, porque se ninguém resolver, eu vou fazer. Eu tenho um mantra que eu uso. Eu acho que eu já comentei esse mantra com vocês, né? Eu uso esse mantra na minha vida. Quando eu vejo um desafio, eu penso assim, em algum lugar do mundo tem alguém muito melhor do que eu que resolveria esse problema em menos tempo e com mais inteligência do que eu. O que essa pessoa faria agora? Essa é a pergunta que eu faço. Tenho um boleto para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro. Bem-vindo ao empreendedorismo. Que empreendedor não teve isso, né? Um boleto para pagar amanhã e eu não sei de onde tirar o dinheiro para pagar esse boleto. A minha pergunta é, em algum lugar do mundo, teria alguém que agora, sentado na cadeira onde eu estou, teria uma ideia que faria muito mais do que o dinheiro para amanhã, mas 10 vezes mais do que o boleto de amanhã conseguiria hoje. O que essa pessoa pensaria que eu não estou pensando? Esse é um mantra que eu uso como empreendedor. O empreendedor ele tem que estar o tempo inteiro pensando nisso. E aí vem, quem quer atravessar o rio sem molhar o pé nunca conhece a outra margem. Gostei dessa frase, né? Aí vem a questão do risco. Cara, se você quer ter uma empresa para faturar 200 mil por mês, é possível faturar 200 mil? É possível. Só que é impossível faturar 200 mil sem assumir risco. Não tem como. Você vai ter que assumir o risco. Você vai ter que dar um passo mais largo. Você vai ter que queimar o barco. Sabe aquela história de queimar o barco do Napoleão, né? Não? Acho que não. Que eles estavam numa ilha que eles foram enfrentar. É mais ou menos isso, né? Foram enfrentar numa ilha. E aí, quando eles viram a quantidade de soldados que estavam contra eles, um dos soldados olhou para o Napoleão e disse assim: Napoleão, eles são muito mais que a gente. Eu acho que nós vamos pegar o barco e vamos sair daqui, porque a gente não vai dar conta. Aí o Napoleão olhou e disse: manda queimar os barcos. Queimaram todos os barcos e disse assim: agora não tem como fugir, só tem como sobreviver.
Então vai lá e mata todo mundo. Nossa. Ou seja, queimou os barcos, agora ou vai ou racha. Esse é o problema, o grande problema de muitos empresários é o plano B. Posso fazer um parênteses aqui Sim, para ilustrar essa história? Em 2021, eu queimei os barcos. Quando eu abri as 3 unidades de vocês aqui. Tijucas, em Camboriú e em Joinville, né? Claro, em parceria com outras pessoas, a Joinville com nada. Mas eu não tinha dinheiro para fazer. Eu literalmente queimei os barcos. Em Itajaí, o Alien acompanhou, eu queimei os barcos. Agora, na obra de Joinville, a gente queimou o barco de novo. A gente sempre está queimando os barcos. E eu nunca tenho o dinheiro exato para fazer. O Cláudio me chamava as primeiras vezes que a gente começou, ele falou, cara, para, tá fora, consolida. tá louco essa coisa, cara. E agora, de novo, em Joinville, com essa reforma, a gente não tinha dinheiro para fazer. Os barcos foram queimados de novo. Então, a gente não tem outra opção. É um incendiário. Então, Todo ano incendiando, já faz 4 anos. E eu já arrumei mais 2 problemas para o ano que vem. E estou queimando os barcos já no caixa do ano que vem, que eu nem tenho. Sabe? E, poxa, eu sei que é arriscado, né? Às vezes a gente fica meio com o pé atrás e tal, mas se vocês não ousarem dar esses passos maiores, não precisa abrir outras unidades, mas eu falo assim, até dentro do negócio de vocês mesmos. Se vocês não derem esses passos, vocês não vão faturar, não vão ganhar mais dinheiro. É a realidade da vida. Está certíssimo, está certíssimo. Queimar. Agora, o famoso risco calculado é muito importante também. O risco não é vida louca. É importante a gente saber que é importante ter risco, mas é importante correr o risco calculado. O que é o risco calculado? Quanto que eu tenho que faturar? Quanto que eu posso ter de despesa? O que eu não posso gastar mais? Para onde que eu vou? Por isso que eu vou bater muito nessa tecla de analisar o resultado. Tudo que a gente está falando aqui é para a gente entrar na segunda parte depois e olhar o resultado operacional da empresa, né? Então, o que é resultado operacional? É saber, dentro de um período de tempo, se o resultado foi positivo ou negativo. E esse resultado a gente tem que calcular. Em cima disso, eu consigo ver, a empresa começou a ter lucro. Posso investir mais em um professor para eu reduzir o meu operacional e pensar mais no tático e no estratégico? Então, esse é o ponto que eu quero estar trabalhando com vocês. Vocês assumindo uma responsabilidade de garantir que ninguém vai pensar no futuro do negócio de vocês, se não for vocês. Então, se vocês não assumirem a frente do negócio e abrir e botar o peito mesmo na frente, diz, ó, eu vou assumir esse risco, ninguém vai assumir por você. Essa é a questão da visão do empresário. É importante atender cliente. Eu gosto de dar aula, maravilhoso que eu gosto de dar aula, isso faz bem para mim. Então, dá 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia no máximo. Mas não ocupe o teu tempo com aquilo que não vai te dar tanto resultado. Chega um momento que a gente precisa virar página, porque senão a gente fica escravo da operação. Faz sentido? Empreendedor completo, ele tem os 3 papéis. Então, ele é o visionário, ele é o executor, ele é o líder. Tá? Então, o que é o executor? Significa que ele é o professor? Não. O executor ele organiza, cobra resultado, estrutura, processo. Vocês, como donos da franquia, têm que ter o hábito de fazer a ronda na empresa, pelo menos 3 vezes por dia. Sabe fazer a ronda? Tem que fazer a ronda. É o famoso rodar caixinha. Você sabe a história do rodar caixinha? Contei essa história para você? Não? Então, tinha 2 amigos, os 2 amigos estudaram na mesma faculdade e acabaram, depois da faculdade, eles acabaram cada um indo para uma área, para um ramo, uma cidade diferente, nunca mais se encontraram, até que pela internet, um conversando com o outro, disse, como é que você está? Estou bem. Pô, a gente não mora muito longe, né? A nossa cidade é próxima. Mas é que um morava em Balneário Camboriú e outro em Itapema. Só que não se encontraram mais. Sabe como é que estão as coisas? Vamos marcar aí um restaurante para a gente conversar, para ver como é que estão as coisas. Vamos. O primeiro chegou, carro bom, bem apessoado, né? Chegou um pouco mais cedo, escolheram um restaurante top, sentou lá,
já pediu uma entradinha e ficou esperando o outro. Aí o segundo já chegou atrasado, chegou meio com vergonha, tive que dar uma limpada na calça para tirar a sujeira de um dia cheio de trabalho, suado, né? Veio meio que sem tempo, chegaram, se encontraram, quando se encontraram, e aí como é que estão as coisas? Eu primeiro disse, para mim está tudo bem, a empresa está crescendo, as coisas estão andando, minha equipe está indo bem, já estou preparando uma segunda unidade, terceira unidade, tal, não sei como é que está. Aí o segundo disse, olha, as minhas coisas não estão muito boas. Eu até, inclusive, vim aqui para ver se você está bem e me dar um conselho, porque eu estou sem dinheiro, sem tempo, estou cansado, estou estressado. E cá entre nós, gente, falta de dinheiro estressa. Não é fácil. Não ter aonde você se segurar. Né? E o cara estava desesperado. Daí o cara que estava bem diz, olha, eu vou pegar ali no carro uma coisinha, vou te dar. E eu vou te dar de presente aqui para você, porque eu não preciso mais dela, mas eu vou entregar para você e eu quero que você cuide com muito carinho, que isso vai mudar a tua vida. Tudo bem. Aí ele foi lá e ele apareceu com uma caixinha de madeira, toda esculpida, bonitinha, assim. E a caixinha estava fechada, com um cadeado. Né? E aí ele disse, olha, tá aqui essa caixinha. Eu quero que você pegue essa caixinha, mas eu preciso que todos os dias tu vai pegar essa caixinha e você precisa rodar a caixinha em todos os pontos da tua empresa. Chega de manhã cedo, vai na recepção, roda por toda a recepção, vai no banheiro, leva ela pelos corredores, entra em cada sala e vai. E essa caixinha, ela precisa algum canto que a caixinha não rodar, esse canto vai ter problema. Tu precisa fazer essa caixinha rodar em todos os cantos. O cara fez uma competição maluca, rodar a caixinha pela empresa toda. E tem que ser, no mínimo, 2 vezes por dia. Quanto mais tu fizer, melhor. Beleza? Beleza. Marcaram para se encontrar um ano depois. Nesse um ano depois, quando eles se encontraram, o primeiro que já estava bem, já estava melhor ainda, já estava na segunda, indo para a terceira, quarta unidade, equipe muito bem, vento em polpa, tal. E o segundo já estava com um carrinho melhor, com uma roupinha melhor, chegou um pouco mais cedo, estava um pouco mais tranquilo, já começou a sobrar um dinheirinho. E aí, como é que estão as coisas? Só, tá melhor. Realmente, essa caixinha é milagrosa. Eu estou curioso porque eu quero saber o que tem dentro dessa caixa, né? E aí ele pegou a chave, quando ele abriu não tinha nada na caixa. Eu disse, mas não entendi isso. Isso não é o que está dentro da caixa. O que importa é que toda vez que tu rodava com essa caixinha, você ia junto. Então, quando tu entrava no banheiro, tu via que estava faltando papel higiênico, que alguém não tinha limpado o banheiro, que tinha que limpar. Quando você ia na recepção, você via que a coisa estava desorganizada, você perguntava para a menina como é que as coisas estavam. Então, o rodar a caixinha, esse é o papel do dono. Dono, cabeça de dono, tem que rodar a caixinha. Não pode ficar parado num lugar. Então, é isso. Organizar, cobrar resultado, estruturar os processos, fazer acontecer na prática. Como é que está o método do fulano, do ciclano? Os professores estão alinhados, estão trabalhando no mesmo método? Quem está andando no método, quem não está andando no método? Como é que está a experiência do cliente? É chegar e ver uma aluna ou um aluno indo embora e perguntar, e aí, como é que foi a aula de hoje? Foi tudo bem? O que você achou? Gostou? O que você está aprendendo? Qual é o teu desafio? Não deixar o aluno ir embora sem antes saber se ele está com vontade de voltar amanhã. Né? Isso é trabalho também do dono. Líder inspirador, ele engaja pessoas genuinamente, comunica propósito com clareza. Então, quando a gente fez o código cultural, gente, isso não é balé. Não é uma frasezinha bonita para ficar na parede. Propósito deve ser vivido. Ele não tem que estar na parede, ele tem que estar na cabeça, ele tem que estar na atitude, ele tem que estar no dia a dia. Nós temos que repetir os mantras da empresa para que todos os professores repitam os mesmos mantras. O líder inspirador, ele começa a formatar um diálogo entre a equipe com linguagem homogênea. Todo mundo falar a mesma língua. Esse é o tchan do negócio. Criar uma cultura motivadora, desenvolvendo talentos, plantar na mente daqueles que estão na empresa que eles também podem crescer. Botar um plano de cargos e salários aí, como é que está o plano de cargos e salários? Está funcionando? Mostrar para eles que eles podem ter futuro. Utilizar a ambição da equipe
em prol dela mesma. Fazer com que eles cresçam, se desenvolvam, né? Aliado com valores objetivos. E o visionário? O que é o visionário? Pega o teu carro e vai dar uma passeada na cidade, vai dar uma olhada para ver como é que está, veja o que a prefeitura está fazendo. Ah, tem um parque novo, o que nós vamos fazer nesse parque? Vamos fazer alguma coisa, vamos aproveitar, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um workshop. Entra no Instagram, dá uma olhadinha, quem é o cara que está no ápice do momento, o que está acontecendo, quais são os assuntos que a gente pode abordar. Estava falando agora do sono, da inteligência artificial, por que não fazer um workshop voltado para isso? Para os alunos que querem produzir suas músicas, eles precisam ter motivação para continuar fazendo música. Porque se eles não tiverem motivação para continuar fazendo música, vai virar um hobby que vai ficar na gaveta, e aí ele não quer mais continuar. E ele não desiste da musicaliza, ele desiste da música. Então, nós temos que manter a cabeça deles em movimento. Esse é o visionário. Identifica movimentos no mercado, imagina possibilidades antes que elas se tornem óbvias para todos. E quando começaram a falar alguma coisa, você já está com a cabeça lá na frente. O que nós vamos fazer? O que os outros estão fazendo? Esse é o visionário. Gente, como é que está aí? Interage comigo. Falam comigo. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Faz, total. E quais são as dificuldades de vocês hoje colocarem esses tópicos que a gente, né, tem colocado aqui em prática hoje? Quais seriam as dificuldades? Acho que a gente tem que voltar, por exemplo, lá na parte do início, lá do operacional versus tático e versus estratégico. O nosso funilzinho. Quais seriam as maiores dificuldades e limitações que nós teríamos hoje para fazer colocar isso na ativa, né? Cada um aí, se puder dar um spoiler. Vanessa, qual que é a sua dificuldade da Itajaí? No Itajaí, da minha parte, é mais que eu estou no operacional. E sim, quase, não 100%, mas uns 80% é só operacional. E não é do dual, né? Não. É comercial, atendimento, as coisas. O que você pode fazer no começo? Faz um plannerzinho semanal. E nesse planner, tu coloca assim, segunda-feira é dia de quê? Aí tu coloca as coisas operacionais. Eu dei risada porque essa semana a gente vai confeccionar os quadros e vai dar de presente para vocês. Ó, que legal. Quadros de planners. Aí a gente vai dar um para cada unidade de vocês. É literalmente isso. A gente faz assim. Ana está desenhando a arte. Faz assim, ó. No começo, vamos dizer que tu está com 80% do teu trabalho operacional, vamos dizer que tu vai reduzir agora para 70% e 30% vai ser tático e estratégico. Mas aí tu vai aumentando, tu vai colocando tarefas que você tem que fazer todos os dias de tático e estratégico para poder delegar mais o operacional. Se você ficar jogando, correndo atrás da bola, você não vai conseguir olhar o time jogar. Então você precisa sair do campo para olhar o time jogar. E sabe o que é mais incrível, acho que do Itajaí, compartilhando isso, é que a gente não tem outra pessoa lá, só tem ela. Sim. Então, é natural que ela esteja totalmente focada no operacional. E a gente criou um mini planinho, né, de ter um número X de aluno para o ano que vem a gente trazer pessoas para conseguir tirar ela dessa bolha que ela está hoje, porque eu sei, é difícil. Olha só, uma sugestão que eu dou é criar, que eu chamo de organograma futuro. O que é um organograma futuro? Qual é o organograma, que é a estrutura de cargos ideal da tua unidade? Esse organograma tem um gerente aqui, um fulano aqui, um ciclano aqui e tal, e aí tu coloca os cargos que precisa. Aí tu diz assim, quanto que eu preciso vender para contratar esse cargo? Quanto que eu preciso para esse, aquele? Então, por exemplo, vamos lá, eu preciso, para ter um atendente pré-venda, eu preciso estar vendendo no mínimo tantos R$1.000. Então, o que eu preciso fazer para chegar nesse resultado para contratar o atendente? Aí tu vai chegar no resultado, é natural, tu vai chegar no resultado e vai dizer assim, mas eu ainda não tenho dinheiro para contratar atendente. Aí vem o apetite por risco, contrata. Contrata porque tu vai ficar na cola desse atendente para gerar mais venda,
Enquanto isso, tu vai conseguir colocar o teu tempo mais na questão estratégica tática. É rodar a caixinha todo dia. Se você não roda a caixinha, você vai ficar perdido no campo. Não dá. Quanto mais tu rodar a caixinha, mais aumenta a eficiência, mais os alunos vão ficar felizes com a experiência, mais retenção você vai ter e mais indicações você tem. E o nosso aluno está tendo o que seria? Eu sou mais tático. Porém, de setembro para cá, eu tenho me envolvido mais no operacional, porque nós estamos com a força-tarefa menor e mais alunos, e mais trabalho. Mais alunos, mais trabalho. Tenho mais apagado incêndio, Aham. ok? Que é a minha função, né? E, ao mesmo tempo, não quero deixar a peteca cair, ou seja, na minha visão, a escola tem que faturar mais, a escola tem que ter mais alunos. Mas não tem onde. Esse não é o meu problema. Só atender uma ligação aqui. O Vasco está. Aí eu penso assim, bom, não é meu problema, mas a solução é construir mais sala. E tá bom, tudo que eu expresso, ele sabe. E estamos, bom, pelo visto, amanhã começa, já passo 1, ok? Para não deixar a peteca cair, ou seja, a ideia é manter e subir o número de alunos. Okay? O que precisa? Precisa... Bom, primeiro precisa a cara da Musicalize aqui dentro. A cara que eu digo é o padrão Itajaí, padrão Joinville, que conhecemos outro dia, ok? Agora todo mundo quer. Né? Agora todo mundo quer. Agora todo mundo quer. Com certeza o Balneário vai ter esse padrão. Não estou falando de tamanho. Sim. Estou falando Padrão estético. de estética. Claro, nós estamos em um lugar velho, né? O prédio é velho. A gente não pode fazer milagres, mas pode melhorar a estética. Sim. Ou seja, a gente teria que ter um cirurgião plástico aqui, só para melhorar a estética. Eu acredito, Além, eu entendo que a gente se empolga quando a gente vê o melhor, e todo mundo quer o melhor. Mas eu acredito que eu posso chutar aqui pelo menos 80-20, tá? 80% da experiência é humana, 20% é estrutura. Se você entra num lugar com uma estrutura maravilhosa, experimenta ir num restaurante bonito, caprichoso e comer uma porcaria de comida. Você não volta. Não vale. Não adianta. Não, eu já até mencionei para o Mauro. Colocar piso, sim, vai ficar bonito, vai. Mas eu não sei se o aluno se estressa por causa do piso. Ele se estressa se não tiver um violão legal. Ele se estressa se sei lá, a parede está sujo, se a aparência não está legal. Eu, quando entrei aqui há 1 ano e meio atrás, ninguém usava o banheiro. Tinha gente que ia tomar café para ir usar o banheiro lá fora. Entendeu? Ou seja, as coisas têm melhorado e muito, e nós estamos com o quê? Com 280 alunos. Estamos com 430, né? A gente já tinha chegado a mais, já deu aquela descida, mas estamos mantendo aí. E com mais alunos, o banheiro dá para usar, com menos não dá. Ou seja, são coisinhas, mas que fazem a diferença, né? E eu acho que a equipe está bem engajada. Isso. Eu vou bater muito nessa tecla da equipe. Inclusive, vocês já ouviram falar na reunião Que Bom, Que Pena, Que Tal? Que bom, que quê? Que bom, que pena, que tal? Que o quê? Bom, que pena. Que bom, que pena e que tal? Que pena e que tal. Eu falo rapidinho mesmo. Que bom, que pena, que tal? Pega uma sexta-feira, ou sei lá, um dia da semana, reúne a equipe, vamos lá, todo mundo numa salinha começa aqui. Que bom. O que nós tivemos de progresso nessa semana que nós devemos continuar? Que pena. Quais foram as experiências negativas desta semana que nós devemos eliminar? Que tal
O que nós temos de sugestão para a experiência na semana que vem melhorar? E, às vezes, esse que tal pode ser uma pintura, pode ser uma limpeza, ou pode ser também, às vezes, até um ritual entre vocês. Mas vão surgindo ideias entre a equipe, e isso é algo que o tático tem que fazer. Às vezes, não tem problema você estar no operacional. Eu bato muito nessa tecla. Não tem problema estar no operacional, portanto, que a tua cabeça não esteja só no operacional. Porque o operacional toma tempo. Ele toma tempo, mas a cabeça tem que estar no tático. É a mesma coisa que eu estava, umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu estava em Maringá. Gente, aqui em Itapema não tem uma padaria no nível daquela que eu fui. Que nobre aquela padaria. Produto, assim, padrão de qualidade no topo. Uma das melhores que eu já fui no Brasil em termos de qualidade de produto e tal. 6 horas da manhã, cheguei pelas 6, 6h30, mais ou menos, porque eles combinaram, ó, Cláudio, não vai tomar café lá no hotel, toma café aqui na padaria, que o nosso café é melhor que o do hotel. Beleza. Aí eu fui lá e combinei com a dona. Dona, uma senhora de 70 e poucos anos, estava lavando louça. Aí eu sentei lá, conversei com ela, disse, Cláudio, eu não estou lavando louça porque precisa de mim para lavar louça. Eu estou lavando louça porque eu estou conversando com a menina da Copa, porque eu estou conversando com a fulana lá. Então, entende? Não é... O problema não está no operacional. O problema está na cabeça, na tua cabeça, enquanto você está no operacional. Então, fazer o operacional, mas a cabeça tem que estar no tático ou no estratégico. Porque quando você está ali lavando louça, a menina, talvez ela está mais produtiva lavando louça do que se ela estivesse sentada na loja. Porque enquanto ela está ali, ela está dizendo, fulana, faz isso, ó, não te esquece de fazer aquilo lá. Pá. Ela está lavando louça, mas está orientando as meninas do que fazer, porque lavar louça é uma tarefa simples. Não tem complexidade nenhuma. Ela não precisa estar com a cabeça só na louça. Ela pode estar lavando a louça pensando em outras coisas. Então, quando fizer uma tarefa operacional, faça uma tarefa que te coloque numa posição que você possa olhar o restante. Não faça uma tarefa que te coloque dentro de uma casinha que vai te isolar na empresa. Uma coisa que eu penso, assim, eu até comento com o pessoal, em todo o tempo que a gente está dentro da empresa, né, muito mais, ele tem que ser intencional. Tudo que você fizer. Isso. Né? Um cliente chegou ali para tomar o teu tempo, então utiliza aquele tempo a favor de alguma coisa para a empresa, para extrair uma informação, exatamente, né? Para ouvir. Então, até com funcionário, tudo que você fizer tem que ser intencional, tem que ter uma estratégia por trás, sabe? Para poder tornar proveitoso o tempo, né? Exatamente. Ó, isso aqui que eu quero mostrar para vocês é interessante. A marca é a estrutura, o resultado é reflexo da mentalidade. O que é a estrutura? A Musicalize te oferece uma metodologia pedagógica. Oferece ou não oferece? Oferece. Tem uma força de marca. Tem uma marca, tem um design, talvez não é a estrutura de Joinville, porque agora está todo mundo olhando para Joinville, né? Mas tem uma estrutura muito boa. Se a gente comparar a Musicalize perto das outras escolas, estão um nível bem acima. Então, né? Suporte, tem materiais. Isso é o que a Musicalize oferece. Mas o que faz a diferença não é a estrutura da Musicalize. Cada unidade pode ter resultados diferentes dependendo da energia que você coloca. Então, a tua energia é o brilho nos olhos, é a paixão, é chegar lá e dizer quanto que eu vou vender nessa semana, quantos alunos nós vamos aumentar, quanto nós vamos reter, o que nós vamos fazer hoje de experiência positiva para a gente ter, o que nós vamos fazer com a nossa equipe para a nossa equipe ficar mais engajada. Então, isso vem de você, franqueado da sua atitude diária. O cliente percebe instantaneamente a diferença entre quem trabalha por obrigação e quem trabalha com alma, proposta e dedicação. Então, o operacional é uma cilada. Ele tende a nos colocar numa caixinha do todo dia a gente faz as coisas sempre iguais, e essa caixinha leva para a monotonia. E a monotonia leva para o tédio, e o tédio leva para a zona de conforto. Então, a gente tem que sair da zona de conforto. O empreendedor, quando ele estiver pensando, opa, hoje está bom, ele precisa inventar alguma coisa para tirar da zona de conforto. Porque se você não tirar, não sair dessa zona de conforto, a tendência é que a empresa vai... eu estava conversando ontem com uma empresária, que a gente começou ontem o projeto com ela. Ela tem uma indústria lá no Pará, com 150 e poucos funcionários,
e ela tem uma padaria com 50 e poucos funcionários. Então, no total, tem mais de 200 funcionários, né? E aí ela disse assim, Cláudio, sabe qual é o meu medo? O meu medo é que eu vá cansando, cansando, e a empresa começa a cair, como muitos empresários que eu vejo. E aí, quando eu cansar demais, eu vou querer vender, a empresa não vale mais do quanto eu achava que ela valia. E eu já vivenciei isso demais. O empresário vai chegar no momento da vida que ele cansa. Só que tudo depende dele. Então, não tem ninguém para botar energia. A energia dele vai caindo, vai caindo. O que acontece com as vendas? O que acontece com a estrutura? Pô, no início dos anos 2000, quando eu comecei a prestar consultoria, eu ia para Curitiba e ficava num hotel chamado... esqueci do nome do hotel. Bom, não importa. Fica na João Negrão, lá no centro de Curitiba. Um hotel, só para vocês terem uma ideia, eu esbarrei com o Ratinho no hotel, e esbarrei com o Gerry Adriani. Lembra do Gerry Adriani? Entrei no elevador e quase que eu olhei para ele, o Agnaldo Raiol. Por pouco eu chamei o Gerry Adriani. O pior é que, assim, eu cumprimentei ele, tudo bem, não falei o nome. Quando eu cheguei na recepção, eu disse, pô, acabei de esbarrar com o Agnaldo Raiol. O cara disse, não, é o Gerry Adriani. Mas, assim, um hotel bom. Há mais ou menos aqui, uns 2 anos atrás, eu fui para Curitiba e pensei, eu vou naquele hotel. Levei a Cássia, a Luísa, a gente foi junto lá, ficamos hospedados no hotel. Cara, passei vergonha. A cortina furada, as coisas, sabe? Cortina furada, os móveis tudo desgastados. Cara, não é o hotel que eu fui lá no início dos anos 2000. Virou uma porcaria de hotel. Na verdade, é o mesmo. É o mesmo. Passaram 20 anos. Passaram 20 anos e não foi investindo, não foi melhorando. O que acontece? A zona de conforto vai... um dos melhores hotéis naquela época de Curitiba, hoje não vale nem um terço, aí tu vai conversar com o dono, não, porque meu hotel vale tantos milhões. Será que vale mesmo? Quanto você acha que ele vale? Então, quando a gente começa a cair a energia, a gente começa a perder o valor do nosso negócio. O problema do empreendedor é que você tem que ter em movimento o tempo inteiro, porque é como se tu estivesse andando uma escada rolante que está descendo. Tu está caminhando aqui, se tu estiver parado, tu está descendo. Tu tem que ficar, no mínimo, caminhar na mesma velocidade de escada rolante para ficar parado. E para você andar, tu tem que caminhar mais rápido que a escada rolante. Então, essa analogia da escada rolante descendo. E é isso, né? Os maiores inimigos estão na mente. Terceirizar algumas responsabilidades, como, por exemplo, culpar a economia, a concorrência, a franquia, o problema é que a Musicaliza não me dá suporte, o problema é que a cidade está um caos, o problema é que o governo não sei o quê. Tem problema do governo? Tem. Tá difícil encontrar mão de obra qualificada? Tá. Todos os problemas está todo mundo enfrentando. Tem gente subindo e tem gente que está na escada rolante andando para baixo. Então, não culpar. Esperar segurança total, buscar garantias absolutas antes de agir, tiram essa ideia do, eu ganho tanto por mês. Ninguém ganha nada. Mas eu faço tanto por mês. Quanto você ganha? Eu não ganho. Eu faço. Né? Então, tira a ideia de que você tem uma garantia de que as coisas vão andar. Cara, vocês entraram no momento que vocês têm condições de ter uma remuneração o dobro da grande maioria, ou muito mais do que o dobro da grande maioria dos músicos, fazendo aquilo que todo músico é apaixonado. Então, você tem a condição de estar no lugar que você é apaixonado pelo que você faz, podendo ganhar muito mais, só que todo bônus tem um ônus. Qual é o ônus? O ônus é que amanhã começa tudo de novo. Amanhã, dia 1º, não. Amanhã, dia 1º. Amanhã começa tudo de novo. Amanhã começa tudo de novo. Todo dia 1º começa tudo de novo. Esse é o ônus do empreendedor. Confundir esforço com resultado. Cara, trabalhar 12 horas por dia não vai te dar dinheiro em caixa. Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Não é a quantidade de trabalho de vocês. É o direcionamento do foco do esforço de vocês. Se você não está olhando para o resultado, não adianta trabalhar 12 horas por dia. Não adianta trabalhar 14 horas por dia. Eu até prefiro que vocês trabalhem 10 horas. Não vou dizer 8, tá?
umas 10 horas por dia, mas estejam engajados e trabalhando com o foco certo, vamos combinar o seguinte, que tem alguém com mais de 40 aqui? Eu e o Alan, só? Eu estou no 39. Está no 39, está chegando. Então, vamos colocar que vocês vão reduzir o ritmo de vocês. Ó, vocês vão... 43 já. 43? Vamos combinar. Olá, tudo bem? Com leite. Eu também. Vamos entrar no intervalo daqui a pouquinho. Não, pode tomar. Pode tomar. Não, fica aí. Então, dele é É puro. seu. Hã? Tá bom. O teu é puro? O meu é purinho, Ah, né? Fica tranquilo. Vamos combinar que a gente vai entrar daqui a pouquinho já, mas vamos combinar uma coisa. Até os 45, dedicação nível hard. Depois dos 45, cabeça nível hard, físico um pouquinho menos. Tá? Até 45, gente, é físico e cabeça andando junto. Porque depois que pega a idade... Depois do 45, Depois do vai 45... aonde? Oi? Depois É a do cabeça. 45, A cabeça vai ter uns 80, 90. Sim. 100. Pô, eu não penso em aposentadoria na minha vida. Eu não penso, cara. Eu acho que quanto mais experiente eu fico, melhor está a minha mente. A minha cabeça está melhor. Cada vez melhor. Eu sempre digo que só envelhece quem para de aprender. Se a tua cabeça está aprendendo, não para nunca. Nunca se deixa de aprender. E aqui está o 4, ó, parar de se desenvolver. Purinho. Ó, mas o parar de se desenvolver que eu queria colocar aqui também é muito importante. Cara, continua aprendendo coisas novas até para você movimentar a Musicalize. Para você movimentar a tua unidade, você tem que estar com a cabeça voltada para o desenvolvimento e para a novidade. Sigam, né? Param de seguir memezinho. Não, pode tomar. Obrigado. Não, é como se Tranquilo. Param de seguir perfil de besterol. E começa a seguir só quem produz conteúdo, cara. Aí tu entra no Instagram, tu tá aprendendo. Meu Instagram é aprendizado. Eu sigo 200 e poucas pessoas, eu não sigo muita gente. Para quê? Para focar o conteúdo naquilo que eu tenho para aprender. Né? Então é isso. o teu. Tô te perguntando. Cara, então, eu não analiso como dificuldades. O que eu aprendi até agora é que dentro do operacional, do tático, do estratégico, teve, falando da experiência, tipo assim, no campo ali, né, da acontecer, teve momentos onde a porcentagem de cada degrau ali da pirâmide, ela estava acentuada. Então, tipo, um tempo atrás, eu estava bastante focado nas aulas, aí com o tempo o negócio foi virando, foi encaixando. Então, para mim, vale muito respeitar o momento atual que a empresa está, saber valorizar, né, o trabalho que a gente está fazendo ali, mesmo que esteja muito focado no operacional, mas sempre tem que estar de olho no estratégico ali para a gente poder melhorar, porque é uma coisa, é fato que se a gente ficar só no operacional, eu senti isso, né, principalmente dando aula, quando a pessoa dá muita aula, reduz muito o que ela consegue visualizar, justamente porque está lá dentro da caixa, né, tem que estar 100% atento ao aluno. Então, é uma tarefa que dá muita dedicação, né? Só que quando você começa a se liberar para as outras coisas, você consegue analisar alguns outros detalhes que estavam passando em branco antes, né? Então, eu acredito que agora eu estou numa fase, tipo assim, tem algumas aulas ali, né? Eu acredito que aquelas poucas aulas ainda já dão uma travada, apesar de ser pouquíssimas aulas na semana. O foco, né? Dá uma travada em alguns momentos, ali o cara precisa ver alguma outra coisa e tal. Porém, uma dessas aulas aí, ela é bem estratégica, que é a questão da aula de banda, né, que tipo, já envolve todo um conceito ali, tipo, desse treinamento do professor, da movimentação dos alunos, dos eventos. Então, tipo, é estratégica aquela aula de banda para poder ter algo como referência, né, para poder
fazer a roda girar tudo certinho. E só que, claro, né, não estou no operacional tanto focado nas aulas, mas, tipo, financeiro, o acompanhamento o tático ali, o pessoal que está na recepção, que está fazendo atendimento, a conferência das coisas, né, dos leads e tudo mais, até mesmo a questão da evasão dos alunos, tudo isso daí o cara tem que estar em cima, eu estou mais nessa parte aí, porém também já estou de olho, já estou fazendo, já fiz ações para começar diferente ano que vem, para poder focar mais no crescimento da escola, né? E aí entra naquela velha história, pô, não tem orçamento para fazer uma contratação que a escola merece, mas o que já foi feito mesmo assim, né? Então, ano que vem, tem dinheiro para pagar a pessoa que vai assumir lá junto comigo, tipo, vai me dar uma força, né? É para ser o braço direito da escola. É surpresa ainda, na hora vocês vão saber. Mas enfim, não tem orçamento para pagar o salário que eu combinei para a pessoa, não tem orçamento na mão já, né? Mas vai dar certo. Botando o negócio em prática. E aí, claro, eu tenho uma força de adaptação grande, porque aí já vai envolver também que eu vou ficar com uma recepcionista a menos, que ela faz na parte da tarde e da noite, e aí eu vou voltar para o operacional mais forte, durante um período de tempo. Não vai ter escapatória, né? Porque chamar alguém no final do ano não vai compensar o treinamento, vai, tipo, quando você comprar uma pessoa nova, dá mais trabalho ainda, né? Você tem que estar lá junto, tem que estar fazendo, treinando, então, durante um período de tempo, se acaba aumentando, né, esse foco. Então, cara, para mim, o que ficou, tipo assim, o que eu aprendi foi em relação a saber analisar as fases para poder fazer a transição de uma fase para outra. Tipo, eu vejo que o cara que está assumindo na escola, que está na frente de uma posição de liderança, ele tem que ter uma porcentagem maior da visão e cuidar do tático para que as coisas possam fluir. Então, estou buscando cada vez mais ter uma porcentagem maior na questão do direcionamento da escola, e até no tático, na real, é bom que tenha outra pessoa cuidando, né? Mas eu estou eliminando cada vez mais a questão de estar preso, entre aspas, no operacional, para poder trazer mais porcentagem, para poder pegar cada ponto da escola e melhorar. Né? Então, acho que a questão é uma questão de tempo. Tipo assim, agora, o resultado, a gente teve uma melhora ali simbólica, digamos assim, né? Não é o resultado tão expressivo, eu acho. Porém, também já estou de olho, já são feitas algumas ações que vão desembocar, né, numa melhora, e vai chegar um momento que vai explodir, né? Não tem como. Show. Miguel, quantos por cento precisa aumentar na venda? Percentuais aí? 20%, 30%? Para ficar no nível que quer. Agora, contratando essa pessoa. Tá, contratando essa pessoa, a gente tem que aumentar. Para ficar no nível que eu quero, aumentar as vendas, eu vou falar em orçamento mesmo, Tá. acho que aumentando vai aumentar 100%. Mais aumentar 100%. 100%. Só Tá. que isso já vai demorar mais tempo, né? Tá, mas peraí. Aí do ponto. Hoje, como é que está a tua força de venda? A pessoa que trabalha com venda contigo, ela consegue trabalhar isso? Não. Se tu focar os teus esforços para dar uma força-tarefa para essa pessoa para aumentar a venda, quanto você acha que tu consegue aumentar a venda? Se os teus esforços estiverem direcionados para a venda. Para a venda, calma, fazer uma conta aqui, então. Você fazendo prospecção. Engraçado, porque eu nunca pensei em falar isso. Mas eu acho que hoje eu não faria diferença na minha equipe, na parte de Maravilhoso, mas é que chegou agora nesse ponto. São as fases, né? Que a gente vai. Eu acho que se eu focar só na venda, exclusivamente nisso, no atendimento, acho que vai mais uns
20% talvez De aumento em venda? de aumento, mas Então, que- em 5 que- meses, tu bate a meta. é que envolve outras coisas, né? Porque daí eu não vou, se eu focar só em venda, tipo assim, vai ter muito aluno e não vai ter aluno colocar o aluno. Então, eu preciso contratação, espaço, venda e Sim. segurar, então, a roda. Se você for, claro, toda vez que você foca num ponto só, a tendência é que aquele ponto dê uma subida. Entende? Só que daí envolve outras coisas. Mas hoje, se aumentar 20%, vai ter que contratar mais gente? sim, vai ter que contratar mais gente e vai ter que aumentar o espaço um pouco também. Na verdade, isso é o dilema normal então da tem que, vida de qualquer dono de escola. exatamente. Então tem que, eu não sei se... Eu chamo de problema bom. Tem que resolver. Por que eu estou dizendo? Porque a questão é foco. Bota foco aonde vai te dar possibilidade de crescimento. Às vezes tem que bagunçar para organizar depois. Faz a bagunça Sempre. Faz essa bagunça aí para te se organizar. Sim. Foca na venda. Agora que está colocando um bom profissional aí contigo, vai talvez te apoiar na parte de instrução, né, na professora, é isso? Não, na verdade, é para ficar meio que de braço direito, meio Tá, gerente, só não vai gerente. receber o nome de gerente. Vai te ajudar a gerenciar. Exato. Tá. Não, perfeito. Mas aí tu vai ter mais tempo para você focar no comercial. Sim, exatamente. Foca onde precisa a atenção principal. Hoje. Essa é a intenção, dele entrar para poder focar tanto nas outras áreas quanto na parte de venda, né? Para poder fazer para focar no crescimento da empresa, e não nela rodar. A gente precisa criar programas. Estou criando vários programas fora. Vários, né? Por isso o empreendedor O Alan estava com o cabelo branco, agora está com o cabelo caindo, Gente, pode falar a parte do meu? Eu queria entrar e passar uns 10 minutinhos e ter uma coisinha para comer, mas se você puder falar em 5 minutinhos, 2, 3 minutinhos. Deixa eu só posso complementar um negocinho? Cara, para mim, um negócio importante que eu fiz um treinamento que eu li no livro é saber identificar exatamente essas fases, tá? Quantos por cento tu tá no operacional, isso e aquilo, para você poder se programar para migrar de fase. Eu acho que é bem importante. Só fazer um pequeno adendo aqui, eu nunca trabalhei com professor da Musicaliza, só eu e o Alan, nunca fizemos isso. E uma coisa que eu já comentei com alguns professores que são donos de escola, né, eu acho que se eu fosse fazer, né, que eu acho que eu tenho que me capacitar mais para isso, eu ia valorizar muito o meu passo, se eu desse como dono, sabe? Eu sou o dono, beleza, quer pegar comigo? É bem mais caro. Sim. Você ia jogar o preço lá em cima, né? Certo? É uma dica legal, né? De estar envolvendo, se envolvendo com a operação, rentabilizar muito mais ainda, que daí vai custear, de repente, ali, Na verdade, isso puxa até um gancho que no futuro, né, quando tiver professores com gabarito alto, reconhecidos, mesmo que localmente, isso daí pode servir de argumento para a questão da remuneração do professor, né? O cara já gravou um DVD, já lançou tal música que ficou super conhecida, isso e aquilo, tudo. Tem gente que faz esse movimento assim, né? É legal pra caramba isso. A gente cai. Show de bola. assim, vou falar um pouquinho do problema e depois das soluções. A gente mudou de endereço, então essa mudança de endereço foi bem mais delicada, porque realmente começou do zero, com tudo, né? Com tudo. Então tinha que ter estrutura, e ao mesmo tempo que mudou de estrutura, quando chega no prédio muda de equipe. Então, basicamente, o que para a gente pega é equipe, professor. Isso é fato. Não é só um professor que a gente treina, a gente ajeita, ajusta, faz tudo e de repente a cabeça dele vira. Eu não sei se vira porque ele entrou na música biz e ganhou um pouquinho de conhecimento ali e acho que já consegue ganhar um mundo fora da música biz, que já acontece muito. E muitos deles já veem que não dá, a marca é forte, o nome faz com que eles criam um know-how, mas eu já entendi que eles têm um nome legal por estarem na música biz. Se eles saírem da música biz, esse nome deles acaba caindo, acaba no meio. Já aconteceu muito. Tá? Então, o que aconteceu comigo ali? Por conta dessa mudança do prédio, logicamente a gente precisou gastar grana,
zerar caixa, zerar tudo. Eu tive que ir para o operacional para segurar, para ter realmente dinheiro, fluxo de caixa, grana para pagar o operacional. Então, basicamente, eu estou 100% dentro do operacional. E aula dentro, sala de aula, dando aula, para dar resultado, para gerar demanda, para daí, então, contratar um professor. Então, eu estou fazendo dessa forma. Primeiro, eu estou criando essa demanda, vendo cada aluno, nivelando cada um, e eu estou como capitão do time. Para onde que eu jogo a bola agora? Tem uma professora que está muito boa ali no violão, no teclado. Então, já estou direcionando esses alunos. Vai precisar agora ter aula desse professor. Então, eu estou meio que tirando isso porque, logicamente, se a gente não está sentindo que a equipe não está suficiente para reter aluno ou para fazer experimental, eu meio que já faço isso aqui para garantir o sucesso que o aluno vai ficar. A aula com tal fulano, tal fulano. Gera uma frustração do aluno, gera, mas aí a gente gera uma conexão, explica, vai ter. Depois, quem sabe mais lá frente já estiver melhor, já vai passar até aula comigo. Então, eu estou meio que jogando dessa forma. E aí, que tá legal, o que é muito bom para mim é que a Iva está me ajudando lá, mas também cansa ela, porque ela é um mundo completamente fora do dela. Acaba que ela vê algumas coisas que eu acabo interferindo na parte que é dela, mas eu vejo que ainda falta um pouquinho em relação a lead, a experimental, até certeza daquilo que o pessoal quer. Eu tenho uma situação comigo que, por exemplo, o Patrick chega lá na escola e ele me aponta todos os defeitos. Faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, se eu for fazer tudo o que tu está me mandando fazer, pedindo para fazer, né? Que é mais uma conversa, e eu respeito muito a opinião dele, a escola vai chegar num nível legal, vai chegar num nível, mas ele tem que entender o cotidiano daquele lugar. Eu ainda, com 3 anos de cidade, eu ainda não consegui pegar o jeito da cidade. Ela está numa mudança constante. Todas as cidades de Santa Catarina estão numa mudança constante, mas parece que a minha ali deu um brinco tão grande de mudança de gente, de mentalidade, de cultura, de não sei o que mais, que quando a gente pega o flow da cidade, a tendência é aumentar. No outro mês já muda. Eu fico assim, caraca, eu estou me reinventando todo mês. Consequentemente, está me cansando. Porque o crescimento está desgastado, né? Já foi para Porto Belo tem que ativar. Pois é, então está me deixando desgastado isso. Então, eu estou no operacional, eu estou no tático, eu tento pensar em alguma coisa, eu tento pensar também alguma coisa ali, passar em sala. Eu estou dando aula aqui, mas eu estou ouvindo o que está acontecendo do lado aqui. Aí eu, quando paro o intervalo da minha aula, eu chego com só. Tal coisa precisa mudar, tal coisa precisa fazer. Eu vou para outra. Então, isso, mas isso está me cansando, isso está me deixando frustrado. Está legal, o que melhorou? O que gerou com isso? Porque dando as aulas, a gente sabe o ponto que a gente precisa ajustar. Então, a aula é 100%, não tem jeito. A gente pode fazer qualquer meio qualquer mecanismo para se ganhar mais dinheiro, para se fazer gerar dinheiro dentro da escola, mas o foco principal e a ideia principal é as aulas. Então, eu hoje, dando aula, eu vejo que é isso. Então, o aluno que participa, vou dar um exemplo para vocês. Teve aluno que participou do evento, gostou, curtiu, foi animado, foi legal, o professor ganhou bem. A minha professora ganhou 800 pau no mês agora, aquela sorrindo na parede, tal. Então, quando foi no outro dia, o aluno que saiu. Chamei a professora. Vem cá, tá vendo o que está acontecendo? Fez um evento, foi legal, foi lindo, foi maravilhoso, fez tudo, mas o que está faltando para a aula? Eu não tive medo de dizer para ela que foi a aula que fez o aluno sair. Porque se focou em tantas outras coisas que o cara foi, participou, se emocionou e no outro dia saiu. Eu falei, então não me adiantou. Não adianta para mim. Então eu prefiro, eu já até falei para ela, vou segurar o evento. Porque se você não está conseguindo segurar o aluno, porque eu sei que nitidamente é aula, é horário, conversa demais, a ideia das aulas estão repetitiva, não está criando a conexão que precisa fazer com o aluno. Mauro, o que dá para fazer no preventivo? O que a gente pode fazer de preventivo para evitar que isso aconteça? Preventivamente, na verdade, eu quero sair operacional. Estou tentando isso, né? Já vi alguns professores, pelo menos uma boa parte disso, né? Ter as aulas, ainda ter
o lance de ter as aulas com os alunos, mas preventivamente hoje eu não consigo. Vou ser sincero, eu não tenho. Por que eu estou te dizendo isso? Quando eu falo preventivo, eu estou dizendo antecipar, sondar os alunos antes que aconteça o fato de eles não existirem. E eu não consigo. Prever isso. Mas não isso, tenho. tu concorda que isso é uma prioridade para a empresa? Porque se você não está trabalhando no preventivo, não está entendendo o fator de desmotivação, você não consegue agir na veia, Sim. onde é que está o problema, e aí, quanto mais tu tá? atrai, mais tu perde. E eu acho que aqui no teu caso, por exemplo, nós temos o mesmo problema, né? Todo mundo tem o mesmo problema, que é a saída de aluno, né? E essa saída de aluno é complicado, né? E eu vejo, por exemplo, lá na tua unidade, eu vejo que você está fazendo um esforço para você passar os alunos para outro professor. Só que ele é a mesma coisa que passar para um professor mais qualificado. Então, tipo, ele tá no patamar das aulas, e aí ele tá capitaneando o time, tá captando. Só que ele tá pensando, quando passa para um outro que não vai fazer o gol. Entendeu? E é triste. E aí é triste, porque aqui fica um aluno, daí ele entra de novo no ciclo. E o que vai acontecer? Vai ter que captar de novo o aluno, para passar pro cara que não vai fazer o gol de novo, tá ligado? Então, é uma situação mais complicada. Então, só vai conseguir resolver isso trazendo uma pessoa mais qualificada que você, quem sabe, cada aula. Na verdade, assim, treinamento específico, tem que fazer treinamento para os professores. Na verdade, assim, minhas professoras são novas, são iniciantes, então eu tenho que... São novas, são iniciantes e... Como é que eu posso dizer para vocês? São junior ainda, né? Pejorativo. Não, eu acho que tem uma questão biológica também na questão. Então, vem mais problema do que deveria, sentem mais coisas que não deveriam, então isso me... Agora só tem... A minha equipe é menor. Minha equipe é menor, mas eu tenho certeza que, então, se é uma equipe menor, eu vou dizer que eu tenho 100% do problema, né? Porque as duas estão brigando, as duas estão de conversinha, elas não se falam, elas não se bicam, não sei o que mais. Então, para eu falar com uma, eu tenho que falar e tenho que ouvir o que uma vai falar da outra. Bom, 2 pessoas só que eu tenho. Imagina. E aí, o que eu posso fazer para tentar mudar isso? Então, eu estou nesse pé de meia. Nesse meio tempo, ao mesmo tempo, eu tenho que ser amigo, tem que ser o chefe, mas tem que ter o jeito, porque eu tenho a questão de pô, não, calma, vai aqui. Dentro de mim, cara, dá vontade de dizer um... É o educador, é o líder educador. Você não pode ser muito amigo, porque senão tu cai na vala comum. Tanto faz como tanto fez. Você precisa estar num outro patamar, mas porque existe uma questão de autoridade. Sim. Se você se torna muito amigo, você perde a autoridade. Então é importante você ter um contato de autoridade, mas ao mesmo tempo ser um líder acessível. Como? No caráter de educador. Eu estou aqui para te educar, para te orientar, para te ajudar. Estou aqui para mostrar o teu caminho. As pessoas precisam sentir segurança. Aí vem o ponto, liderança e confiança pura. Se eles não confiam no Mauro, eles não seguem o que o Mauro explica. Sim. Então, agora, tu precisa trazer eles para você. Como é que você pode fazer? Cara, a reunião que vão ficar digital pode ser uma baita de uma dica. Chama eles, vamos juntos aqui ver como é que foi. Como é que foi a semana? O que a gente pode melhorar? Quais foram as experiências? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? Essa troca de ideia, Mauro, vai trazer eles mais para você, sem que você perca a sua autoridade. Quando eu falo de amigo, eu não estou dizendo... às vezes as pessoas vão dizer, então significa que tem que ser carrasco. Não. É que assim, o problema é que as pessoas confundem a amizade com falta de respeito. Já que é amigo, dá para agir de qualquer jeito. Então, precisa manter a tua autoridade de uma forma acessível. Então, pensa nisso. A minha visão entre eles deve ser, lá chegou o Mauro, ele vai me ajudar, ele vai me mostrar o caminho, ele é o meu orientador. Essa é a visão que você tem que ter de você. Vamos lá? Pode assistir, Mauro?